Fala, meu povo! Começamos, hein? Eu avisei que eu ia começar e começamos. Você está no canal de Gastador Poupador, eu sou o Rafael Rocha e eu queria dizer que nesse canal a gente vai falar sobre educação financeira, proteção familiar e como construir uma carteira de aposentadoria para você não depender do INSS, ok? Então, começamos assim, dizendo exatamente o que a gente vai falar e num ano tão conturbado, ano de eleições, ano de inflação, ano de gasolina alta, ano de tudo no preço da estratosfera. Por que começar nesse tempo? Porque todo dia é dia de proteger a família, todo dia é dia de aprender alguma coisa que a gente não sabe ou aprender alguma coisa que a gente sabe pouco. Ou até mesmo aprender alguma coisa que a gente sabe pra caramba, mas sempre existe espaço para aprender mais. Eu queria começar dizendo para você que existe um texto na Bíblia. Aqui existem 3 livros que eu queria, na verdade 4, mas 3 que eu já gostaria de começar dizendo para você que são livros importantíssimos. O primeiro deles é a Bíblia. Leia o livro de Provérbios todos os meses, são 31 capítulos, todos os meses, que você certamente se tornará um homem ou uma mulher muito mais sábio, sábia. O segundo livro é o livro Casais Felizes Enriquecem Juntos. Casais inteligentes enriquecem juntos, na verdade, do autor Gustavo Cerbasi. O terceiro livro é O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Então, esses 3 livros eu indico para você desde já e gostaria de começar com uma citação do primeiro livro citado, que é a Bíblia. O primeiro livro escrito, primeira carta escrita, na verdade, a Timóteo por Paulo, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer: aquele que não protege a sua família ou aquele que não cuida da sua família negou a fé e é pior do que o incrédulo. O texto é muito claro, a carta é bem direcionada, é para o seu pupilo, para o seu discípulo. E ele diz que aquele que não cuida da família, aquele que não protege a sua família, negou a fé. Então, independente de qual cargo eclesiástico você tem ou qual cargo religioso de qualquer religião, eu quero começar dizendo para você, se você não protege a sua família, você está negando a sua fé e certamente você é pior do que aquele que não tem fé nenhuma, porque muitos desses protegem a sua família. Esse texto traz para nós a ideia de que a família é um dos principais objetivos da nossa vida como proteção e principalmente como homem, nós precisamos colocar a nossa família num lugar de destaque e protegê-la. Uma das formas que eu e você temos de proteger a nossa família é através da boa educação financeira, através da boa utilização dos nossos recursos financeiros. Eu queria dizer para você que o dinheiro serve basicamente para 3 coisas: proteger a família, realizar sonhos e ajudar pessoas. Se você for procurar muitas outras informações ou muitos outros objetivos para o dinheiro, você não vai encontrar, porque a maioria deles está colocado dentro desses 3 itens: proteger a família, realizar sonhos e ajudar pessoas. E eu queria falar com você nesse primeiro vídeo aqui sobre proteção de família. Muitas vezes eu e você, a gente fica se perguntando como a gente vai proteger a família com dinheiro, como a gente vai proteger a família com recursos. E eu posso conjecturar 1 milhão de coisas aqui com você. Pergunta se você tem condições de dar um plano de saúde para sua família, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Você está protegendo ou desprotegendo a sua família? Se você tem condições de morar num bairro um pouquinho mais seguro, você está protegendo ou desprotegendo a sua família? Se você tem condições de contratar um seguro de vida,
e na sua ausência, em caso de morte ou Deus me livre e guarde, em caso de acidente, você ficar numa situação onde você não consiga por um tempo ou por um tempo indeterminado prover a sua casa, e você tem um seguro de vida que te resguarda com um valor basicamente igual ou superior àquilo que você precisava para viver até hoje, você está protegendo ou desprotegendo a sua família. Para pensar. Essa é uma questão que eu e você, nós precisamos pensar. Porque certamente, se você parou um pouquinho para pensar, você viu que você protege a sua família executando esses atos. Então, dessa forma, eu quero convidar você a parar e pensar como nós conseguimos construir uma identidade financeira que protege a nossa família. Uma das coisas que assim é fundamental, não vai dar para falar nesse vídeo hoje, mas que é fundamental, é a questão do orçamento. O orçamento é como se fosse o camisa 10 de um time. Basicamente, o Arrascaeta não é o camisa 10 do Flamengo, mas deveria ser. Mas basicamente o orçamento é como o Arrascaeta, é como o Ronaldinho Gaúcho, é como o Ganso no Fluminense, que toca a bola de letra e o Cano vai lá e bota a bola para dentro da rede. Esses caras, eles conseguem fazer o meio de campo, eles tocam a bola para trás, para frente, para o lado, eles coordenam o time, eles fazem o time jogar bonito. Eu não sou flamenguista, mas certamente quando você vê o jogo do Flamengo e o Arrascaeta está em campo, o jogo é outro, o time joga diferente. O orçamento ele tem essa característica de ser o camisa 10 de toda a educação financeira. Se você perde o camisa 10, muitas vezes você perde o jogo. Se você perde o orçamento, se você perde o controle do orçamento, muitas vezes você perde as finanças. E aí, uma bola de neve contrária começa a vir contra você, você começa a desproteger a sua família de muitas formas. Você começa a ficar endividado, sem reserva, com dificuldades de controle de orçamento, brigas dentro de casa, você não consegue mais pagar o colégio das crianças em data, e aí paga o excedente porque não pagou na data, e não paga, e excedente, e não paga. Quando você vê, é uma bola de neve vindo na sua direção. Tudo isso por um único motivo: você perdeu o orçamento. Então eu queria traçar para você algumas coisas muito importantes nesse dia. A primeira delas é que o dinheiro serve para 3 coisas: proteger a família, realizar sonhos e ajudar pessoas. A segunda é que de tudo que se deve guardar na educação financeira, guarde o seu orçamento. Grave isso no seu coração. Controle e guarde o seu orçamento. Tenha o controle nas mãos do seu orçamento. Saiba exatamente quanto você ganhou e quanto você gastou. A gente vai falar sobre o orçamento exclusivamente num outro vídeo. E a terceira coisa, para a gente terminar o vídeo desse dia, eu queria compartilhar com você a tríade do mal, a tríade financeira que quando nós entramos nela, nós estamos batendo na porta da desesperança, batendo na porta dos desesperados. Essa tríade, ela engloba você ter um alto custo de vida, você não ter reserva de emergência e você ter somente uma fonte de renda. Então, uma só fonte de renda, um alto custo de vida e sem reserva de emergência é bater na porta da desesperança, bater na porta do desespero. Eu vim aqui para te dizer, se você tem um emprego, saia do seu emprego e comece a estudar para um emprego melhor ou para o segundo emprego ou para empreender em alguma habilidade que você tenha, seja de vender produtos ou de vender algum tipo de serviço. Se você é uma pessoa muito habilidosa com construções de coisas com madeira, comece a construir coisas com madeira, faça cursos, ajude uma pessoa, seja auxiliar nas horas vagas. Se você sabe fazer essas coisas de casa, relacionadas a trocar uma torneira, crie um site de marido de aluguel, de esposa de aluguel, enfim, crie alguma coisa. Se você tem uma profissão
e trabalha para alguém, se você é um profissional liberal e trabalha num hospital, trabalha num consultório, trabalha num escritório, pegue essa profissão e quando você sair do seu trabalho, faça algo para você. Por quê? Porque isso é muito importante. Você ter a sua segunda renda, a terceira renda, a quarta renda é sempre muito importante, porque se a sua principal renda for afetada, você não vai ser plenamente afetado. E se você for casado, invista, faça de tudo que você puder para investir no seu cônjuge, na sua esposa, no seu marido. Faça de tudo para eles prosperarem mais, ganharem mais do que você, criarem outros negócios. Por quê? Porque isso é muito importante. Quanto mais rendas diferentes você tiver, mais protegido a sua família vai estar, mais protegida a sua família vai estar. Quanto mais fontes de rendas você tem, mais reserva financeira você consegue construir e mais protegido você está. Lembrando que, nós vamos falar sobre reserva financeira em outro vídeo, mas lembrando que cada vez que você tem uma vez o seu custo de vida, você está protegido por um mês. Então, uma vez o custo de vida, protegido por um mês, 2 vezes, 2 meses e assim sucessivamente. Então, guarde isso no seu coração, encha o seu coração de expectativa e controle o seu orçamento, porque isso está ligado ao terceiro item do desespero, que é um alto custo de vida. Quando você desenvolve um alto custo de vida, normalmente isso está ligado à perda do controle do orçamento. Mas você, certamente, eu e você, não nos descontrolaremos. Então, eu declaro sobre você um controle que você não tem hoje, mas certamente até o final do dia você vai tomar decisões, vai assumir o controle do seu orçamento e vai proteger a sua família. Eu fico por aqui, Deus te abençoe e tenha um excelente dia.